Abra comigo Daniel, capítulo 8, onde a gente vai dar sequência na série de mensagens que a gente tem visto em todo esse livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 8, a gente vai ler todo esse capítulo. Apesar de, hoje a gente vai abordar principalmente o que diz no último verso, tá? Então preste atenção principalmente no verso 27, que a gente vai abordar de uma maneira bem prática aqui, esse último verso, apesar de que a gente vai explicar todo o texto, toda essa visão, mas tirar alguns ensinos, principalmente do último verso, o verso 27, de uma forma até um pouco mais prática, já que a gente vai perceber que essa visão ela é uma aproximação de lente da visão anterior. Então, para não ficar muito repetitivo, a gente vai abordar algumas coisas práticas aqui no último verso. Eu vou ler esse texto e peço que você me acompanhe a leitura, mesmo assentado, em reverência à palavra do nosso Senhor. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste, da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e pôs-me em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei.
O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei, fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Amém. E até aqui a palavra do Senhor. A gente sabe que hoje a gente vive numa cultura, né? Isso é muito claro para nós, eu acho que todo mundo já percebeu isso, numa cultura meio acelerada, né? Uma cultura onde a gente consegue fazer um almoço, uma janta, um alimento em 3 minutos, que é o miojo, né? Você bota lá, 3 minutos, sai uma coisa bem rápida, assim, bem ligeira. E isso tem se intensificado e a gente tem percebido isso em nosso meio, na sociedade. Por exemplo, os aplicativos de mensagens. Antigamente, né, a carta demorava um bocado para chegar. E tudo bem com isso, né? Hoje, a gente tem e-mails, depois que surgiram, e até agora aplicativos onde você envia mensagem instantânea para qualquer lugar do mundo, de maneira muito rápida. E agora, mais recentemente, a gente vê até que a gente não consegue nem mais ouvir um áudio da velocidade correta que a pessoa fala, né? Que aceleraram o áudio agora, né? Para a gente poder ver acelerado, ouvir acelerado o áudio. A gente vai ver vídeos no YouTube, na internet, que a gente pode acelerar também o vídeo, inclusive, né? E a gente costuma fazer isso. Não sei você, né? Mas tem alguns áudios que a gente acelera mesmo, porque às vezes a gente está com pressa, né? Às vezes a gente está muito ocupado e a gente acelera o áudio para correr logo com o tempo. Porque a gente vive, às vezes, nessa cultura corrida, nesse tempo corrido, e a gente quer as coisas cada vez mais rápido, e com isso a gente vai se adaptando de maneira que isso entra na nossa mente, no nosso coração, abraçados aí pela cultura, e a gente percebe como que tem crescido, por exemplo, a ansiedade no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, dos pré-adolescentes, das crianças, porque muitas vezes é fruto dessa vida onde a gente quer tudo para ontem. E quando não acontece, a gente já começa a ficar, né, ansioso. Se a pessoa não responde a nossa mensagem, por exemplo, na mesma hora, eu ia falar no mesmo dia, mas no mesmo dia é quase um infarto, né, mas na mesma hora a gente já está preocupado. Se não responder naquele dia, então, a gente já está quase morrendo, né? Isso é muito perigoso. A gente vai ver hoje, de maneira bem prática um pouco, olhando para esse texto, para essa visão e para a resposta principalmente de Daniel lá no verso 27, a essa visão, como que a gente está hoje vivendo esperando alguma coisa. A gente está esperando o nosso Senhor voltar. E como que a gente pode olhar para esse exemplo de Daniel e aplicar na nossa vida nessa espera que a gente está vivendo do nosso Senhor. E aí a gente precisa entender de novo aqui, olhando para esse texto, né, Daniel dividido em 2 partes, né, parte histórica principalmente do capítulo 1 ao 6 e parte apocalíptica do capítulo 7 ao 12. A gente explicou um pouco sobre o que é a literatura apocalíptica no domingo passado, eu não vou entrar nesse detalhe para justamente não estender muito. Mas a gente percebe que é uma linguagem meio complicada, uma linguagem cheia de figuras, cheia de imagens, uma linguagem figurada, uma linguagem cheia de metáforas para apontar para alguma coisa histórica, para um momento que vai acontecer muitas vezes no fim, como diz aqui nesse texto, né, quando o anjo vai lá revelar para Daniel, fala, olha, isso aqui é o que vai acontecer lá no tempo do fim,
né? E revela ali para ele, inclusive, detalhes históricos do que acontece, do que aquela visão está apontando. Mas a gente lembra que essa parte apocalíptica, profética de Daniel, são 4 visões, né, que ele vai ter. A gente viu no domingo passado, Daniel 7, hoje Daniel 8, a segunda visão, que acontece cerca de 2 anos ali, depois daquela primeira visão de Daniel 7, então Daniel 7 para 8 aqui passou-se 2 anos. Mas ainda é antes do capítulo 5 de Daniel. Né? Então, aqui, essas 2 primeiras visões ainda está entre o capítulo 4 e 5 ali de Daniel. Porque o capítulo 5 é o último ano do reinado de Belsazar. E aqui essa visão é no 3º ano do reinado de Belsazar. Depois vão ter mais 2 visões que Daniel vai ter, Daniel 9, que a gente vai ver, né, no próximo domingo, e os últimos 3 capítulos vai abordar a última visão, que é o capítulo 10, 11 e 12. Né? Então, 4 visões. E a gente precisa entender, olhando para esse texto aqui, que aqui está falando de 2 animais, né, meio estranhos, mas não tanto quanto os do capítulo anterior, né? Que lá no capítulo 7 o negócio era meio horrendo ali, meio feio mesmo, difícil, né? Muita cabeça, muita asa, chifre, negócio meio complicado. Apesar de que aqui também tem uma linguagem meio estranha. Mas a gente vai ver que aqui o texto é mais claro do que no capítulo 7. Porque o texto aqui ele aponta e já mostra quais são esses animais que representam reinos, assim como no capítulo anterior, na primeira visão, lá no capítulo 7. A gente vê que lá eram 4 animais que representavam ali, apontavam para 4 reinos, né, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Império Romano. Aqui nessa visão, a gente vai ver que esses 2 animais, o carneiro, né, com 2 chifres e o bode com um chifre ali que vem flutuando, são 2 reinos que é o meio ali dessa visão anterior, os 2 reinos do meio, o segundo e o terceiro, o reino Medo-Persa e o reino grego. Então, ele parece que vai afunilando nessa visão, ampliando ali a visão anterior para um período específico do que ele mostrou lá atrás. Então, ele vai falar aqui daquele período onde o Império Medo-Persa avança, né, e depois o Império Medo-Persa cai para o Império Grego, e o Império Grego ali vai reinar durante um tempo. Então, o principal momento histórico aqui dessa visão é esse momento do Império Medo-Persa e o Império Grego. Então, a gente vai perceber como que aqui o texto ele já narra, né, porque há uma interpretação aqui mais clara do próprio anjo a Daniel, dizendo que o carneiro, não é, de 2 chifres, é o Império Medo-Persa. E esses 2 chifres, muitos vão dizer que é justamente significando esses 2 impérios unidos, né, os medos e os persas, onde o chifre maior é o Império Persa, que se sobressaiu, engoliu ali o Império Medo, né? Então, esse é o simbolismo aqui do Império Medo-Persa, que atacou, invadiu, derrubou a Babilônia, tomou o controle da Babilônia, como a gente viu no capítulo 5, né, no último ano do rei Belsazar. A gente viu que ele perdeu ali o reinado e o Império Medo-Persa devastou a Babilônia. Aí vai chegar o bode, né, aqui, forte demais, e o carneiro não resiste ao bode, como vai dizer aqui na própria visão. O bode com um chifre, que muitos vão olhar para esse bode, como até está aqui no texto, o Império Grego, e esse chifre sendo Alexandre o Grande, que foi aquele grande imperador do Império Grego, e que a gente viu, inclusive, no animal do sonho da visão anterior, que ele tinha uma velocidade muito grande de se apropriar das terras inimigas, né? Ele avançou coisa de 10 anos ali, conquistando todo o Império Medo-Persa, até as divisões lá com a Índia. Então, foi algo extremamente rápido o avanço do Império Grego sobre o mundo antigo ali. Por isso, a gente vai ver o bode aqui, que ele vinha flutuando, né? O texto vai deixar isso claro. Muito provavelmente pela velocidade, mais uma vez sendo destacada, do Império Grego nas guerras onde eles foram avançando e dominando território inimigo. E isso sob o comando do chifre,
né, de um chifre, que era Alexandre o Grande, que muitos vão destacar como o primeiro ali, ou o proeminente, o maior ali. Depois que o Império Grego ele destrói o Império Medo-Persa e toma conta de talvez de um dos maiores territórios que foi tomado naquele Antigo Oriente, né, a gente vê que rapidamente também Alexandre o Grande morre. Ele morre, alguns dizem, com 32, 33 anos, alguns historiadores vão apontar aí. Então, da mesma velocidade com que ele conquista terras, ele morre também muito rápido, muito cedo, muito novo. E quando ele morre, o Império Grego ele vai se dividir em 4 partes, que vão ser governadas por 4 governadores do Império Grego de Alexandre o Grande após a sua morte. E aí, que é o que a gente vai ver, né, que quando esse chifre do bode cai, sobe 4, que é simbolizando ali essas 4 partes do Império Grego que foram divididas após a morte de Alexandre o Grande. E aí a gente vai ver aqui na sequência da visão e da revelação que em dado momento desses 4 chifres vai sair de um deles, né, que é onde está a maior ênfase aqui dessa visão. E esse pequeno chifre, que vai falar aqui também, né, parecendo até o pequeno chifre lá do capítulo anterior, mas é diferente, porque lá o pequeno chifre sai no último animal, no quarto, que significa o Império Romano e não o grego. Então, aqui o pequeno chifre, ele é bem claro, inclusive, apesar de não dizer o nome aqui de quem é, pelos feitos desse pequeno chifre aqui nessa visão, e por já destacar que foi o Império Grego, a gente percebe quem foi esse pequeno chifre com muito mais clareza do que o pequeno chifre da visão anterior. E esse pequeno chifre aqui do Império Grego, depois dividido em 4 partes, praticamente é consenso entre os estudiosos que é aquele lá que muitos dizem no anterior, que é Antíoco Epifânio, que viveu ali principalmente no 2º século antes de Cristo, naquele período intertestamentário, né, onde acaba a profecia do Antigo Testamento e inicia-se o Novo Testamento no 1º século ali com Jesus Cristo. Então, essa guerra que a gente vai ver aqui, ela não está descrita na Bíblia a narrativa histórica concreta. Vai ter visões apontando para isso, e a gente vai ver livros apócrifos que descrevem de maneira histórica alguns relatos que aconteceram como Macabeus, justamente porque foi a guerra que estourou ali nesse período por conta do próprio feito de Antíoco Epifânio. Ele foi provavelmente, muitos apontam, o 8º rei ou governador do Império dividido grego, né, Seleucida. Os principais são os Ptolomeus e Seleucidas, né, dos 4 divididos do Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande. E entre esses dois, os Seleucidas e os Ptolomeus, há muita disputa de terra naquele período intertestamentário ali. E a terra da Palestina, que era onde o povo de Deus vivia, não é? A Canaã e tudo mais, onde está Jerusalém ali, foi um território muito disputado entre eles, né, os Ptolomeus e os Seleucidas, até que o momento em que os Seleucidas conquistam aquele território e passam a governar e a dominar naquela terra, que era a terra onde o povo de Deus estava. Então, quem estava governando naquele tempo? Os Seleucidas. E, em dado momento, Antíoco Epifânio, ele assume o trono ali dessa parte da divisão do reino grego, que está dominando no período, no terreno da onde está o povo de Deus, que é Canaã ali, a Palestina, Jerusalém, e ele começa a atacar o povo de Deus e a perseguir de uma maneira extremamente forte, como a gente vai ver destacado aqui no pequeno chifre do bode, que nasce ali de um dos 4. A gente vai ver que ele ataca o exército dos céus, não é? Como a gente vai ver descrito aqui no texto, e ele inclusive ataca o príncipe dos príncipes. A gente vai ver na história coisas que Antíoco Epifânio fez, em relatos históricos a gente tem essas informações. Há relatos de que cerca de 80.000 judeus foram mortos, de acordo com uma ordem dele, em 3 dias, só para a gente ter ideia de como esse camarada perseguiu
o povo de Deus naquele tempo do 2º século, que foi o período onde ele reinou ali. Mas a gente vai ver que ele lançou éditos, não é? Ou ordens, proibindo todas as práticas praticamente judaicas religiosas. Por isso que a gente vai ver que foi, aqui no texto vai mostrar, que foi interrompido o sacrifício ao Senhor. Então, ele proibiu o povo de Deus de realizar os sacrifícios. E a gente sabe que na lei tinham diversos rituais de sacrifício de purificação e tudo mais. Todo aquele sistema de perdão de pecados, a gente sabe que eram animais sacrificados. E ele proibiu isso. Ele proibiu de guardar, por exemplo, o sábado. Ele queimou cópias da lei. Então, ele fez um alvoroço ali dentro da cidade de Jerusalém, do povo judeu. Mas o pior que ele fez foi, em dado momento ali do seu reinado, ele levantar um altar dentro do templo do Senhor a Zeus, né, o deus grego. E ali ele ofereceu sacrifícios a Zeus, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus, e que ele havia proibido. Ou seja, ele usa o que simbolizava a presença de Deus na terra, que apontava para Cristo, como um lugar de adoração aos seus ídolos. E o ponto mais alto disso, da sua blasfêmia, ou do seu ataque, da sua ofensa ao príncipe dos príncipes, foi ele ter sacrificado até porcos nesse altar de Zeus dentro do templo sagrado do Senhor. E a gente sabe o que significa o porco na lei do Senhor, o animal impuro e tudo mais. E ele sacrifica esse animal impuro, considerado na lei de Deus, dentro do templo do Senhor. A blasfêmia de Antíoco Epifânio, o seu ataque a Deus, sua ofensa a Deus, foi muito maior do que Belsazar, para você ter ideia, que usou os utensílios do templo naquele banquete que a gente viu. O que ele fez aqui foi muito pior, foi muito mais grave. Por isso o texto destaca aqui que ele foi aquele camarada que perseguiu, até que tentou contra o príncipe dos príncipes, ou seja, o próprio Deus. E a gente vê, não é, também como que há um que os teólogos chamam de passivo divino aqui nesse texto, assim como na visão anterior. A gente vê como que ele morre depois, esse chifre ele é destruído sem o uso ou o auxílio de mãos humanas. E muitos vão dizer que Antíoco Epifânio morreu, né, de acordo com relatos históricos, de uma doença muito ruim. E aí diverge um pouco das visões, né, mas não foi ninguém que o matou, foi uma doença cruel que o derrubou, né? E a gente vai ver isso acontecendo. E a gente olha para essa visão, né, basicamente, aí, vai ter os tempos ali das semanas, que vai dizer e tudo mais, dos sacrifícios de tardes e manhãs e tudo mais. Alguns vão dizer que é um período ali de 6 anos e 3, 4 meses, que duraria, né, quando o camarada chega lá e pergunta quanto tempo vai durar essa privação de sacrifícios, né, nessa perseguição ao povo de Deus. E alguns vão dizer que é isso aí, 6 anos e pouco, que foi o tempo mais ou menos que Antíoco Epifânio ele reinou ali. Depois da sua morte, o povo conseguiu restaurar a religiosidade judaica, o voltar a sacrificar ao Senhor através do templo e tudo mais. Então, muitos vão dizer isso. E a gente vê aqui alguns significados desse texto para nós hoje, não é? Em primeiro lugar, é preciso a gente saber que isso aconteceu de fato, né? Tá no relato histórico. A gente vai ver que toda essa visão ela aconteceu já entre o período do 4º, mais ou menos ali, e 2º século antes de Cristo. Toda essa visão aqui, ela aconteceu num período histórico. A gente vai ver, não é, como que
a soberania de Deus, ela também está sendo destacada aqui nesse texto, através desses passivos divinos, aonde você vai perceber, foi tirado, e o domínio, por exemplo, o próprio povo de Deus, que foi entregue nas mãos desse pequeno chifre, quem que entregou? Ou quem que matou ou destruiu esse pequeno chifre, que foi sem auxílios de mãos humanas? A gente vai ver num passivo divino, que muitos chamam, a mão de Deus aqui, conduzindo toda a história. Assim como a gente tem visto em todo o livro de Daniel. Por isso que eu justamente não vou perder tempo com isso aqui, mostrar o que a gente já tem visto em quase todos os capítulos do profeta Daniel. Mas fica destacado aqui a soberania de Deus em toda essa história de reinos brigando e tudo mais, e seu povo, inclusive, sofrendo nas mãos de reinos ímpios, debaixo da soberania de Deus. Isso porque a gente vai perceber que os pecados do povo vai ser disciplinados nesse sentido aqui. Se você perceber nessa visão, vai ter um momento ali que vai dizer que o povo foi entregue por conta de quê? Das transgressões. Então, o que Daniel está vendo aqui é que ele percebe, ele está num cativeiro, babilônico. Ele estava ali naquele cenário, já o povo de Deus sendo disciplinado pela sua transgressão, que foi o cativeiro babilônico. E a visão aqui mostra que lá na frente eles vão ser disciplinados de novo pela sua transgressão. E vão sofrer muito na mão desse pequeno chifre aqui do bode, de Antíoco Epifânio, e de fato aconteceu. Então a gente vai ver como que Deus ele é soberano, ele cuida, ele governa, ele disciplina o seu povo. Um ponto aqui que a gente olha, olhando para nós hoje, para o nosso contexto, e isso eu estou contextualizando ainda para a gente captar aqui o momento em que a gente está vivendo nessa história. De acordo com essa visão e as outras, a gente vai ver que eles aguardavam o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, o Filho do Homem que viria para receber a glória, o domínio e o reino. Eles aguardavam esse era o momento deles. Nós não, nós já vimos esse. Então, dentro dessa história redentiva, nós não estamos esperando o Cristo na sua primeira vinda, principalmente naquele aspecto de vir como o que vai pisar na cabeça da serpente, o que vai receber domínio, porque a gente viu que isso ele recebeu já, e ele já pisou na cabeça da serpente. Então, nós esperamos o Cristo que vai consumar todas as coisas. Essa é a nossa espera hoje. A gente já tem o Cristo que veio encarnado, revelou o Pai, morreu em nosso lugar, viveu uma vida perfeita, venceu o pecado, o inimigo por nós e tudo mais, reina hoje e voltará para consumar todas as coisas e restaurar todas as coisas, livrando toda a criação do pecado, tanto nós quanto a própria criação. Então, a nossa expectativa é essa, da volta do Messias, como juiz, como consumador de todas as coisas. E eles tinham uma expectativa aqui nessa visão, como a gente vai ver, de piora. Como eu disse, o Daniel estava tendo uma visão aqui de que o caldo ia engrossar mais, que o negócio ia apertar ali, que o povo até ia voltar para a sua terra, mas ia transgredir de novo e ia voltar para um problema até maior, para uma perseguição até maior do que eles tiveram. E nós também vivemos num contexto babilônico, simbólico. A gente vai ver lá em Apocalipse a queda da grande Babilônia, que é o simbolismo do reino terreno, que é opositor ao reino dos céus. Então, a gente também vive nesse cenário, apesar de Cristo já ter vencido, já está reinando, a gente sabe que ele ainda vai consumar e acabar com todos esses reinos de uma vez por todas,
na sua segunda vinda, mas a gente vive nesse contexto babilônico, onde a gente é exilado. A gente tem visto isso nessa série, né? Onde a gente é peregrino aqui nessa terra. E eles tinham essa expectativa de um líder que se levantaria e faria muito mal contra o povo de Deus e tentaria até contra o Senhor. E nós também temos essa expectativa de alguém que se levantará no lugar de Cristo, que é o anticristo, o homem da iniquidade, descrito principalmente ali no Novo Testamento, em que perseguirá o povo de Deus com muito ódio e com empenho no futuro. E diante desse cenário, onde a gente vai ver muitos paralelos hoje com o tempo de Daniel, mas algumas diferenças, como a gente viu, Daniel demonstrou lá, diante dessa visão, diante desse cenário, desse contexto, no verso 27, como que ele esperou por todas essas coisas. E nós hoje, como vivemos esperando esse nosso Senhor? E aí a gente vai ver 3 coisas aqui bem rápidas, no verso 27, de como a gente espera essa segunda vinda do nosso Senhor. Daniel, vou ler mais uma vez aqui. O verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Então, vamos começar pela essa última frase. Fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Perceba que, como que a gente espera, assim como Daniel, a vinda do nosso Senhor, ou a segunda vinda do nosso Senhor, com limitações. Há uma fragilidade exposta aqui de Daniel nesse texto, de forma muito brilhante até. A gente vai lembrar que Daniel foi aquele camarada que foi jovem para a Babilônia, dizem em torno de 15 anos, e ele já recebeu muita sabedoria do Senhor, ele recebeu dons extraordinários do Senhor de interpretar sonhos e visões, e ele era considerado aquele que tinha poder mesmo para interpretar sonhos e visões, porque o espírito dos deuses, de acordo com os babilônicos, estava sobre ele. Então ele era um cara extremamente importante, como ele recebeu importância, principalmente no reinado de Nabucodonosor. A gente viu que ele recebeu o cargo acima de todos os sábios do grande império babilônico. Então, Daniel não era qualquer um. Ele tinha interpretado já, aqui antes dessa visão, os 2 sonhos de Nabucodonosor, de forma extraordinária. Ele interpretaria ainda aquela cena do banquete. Então, ele era um camarada extremamente capacitado, como a gente viu, mas capacitado por Deus. E aqui a gente vê a fraqueza e a dependência de Daniel, de Deus, para tudo isso. Perceba que, assim como nas visões anteriores, Daniel, na visão que ele recebe do Senhor, ele precisa de alguém que o revele essa visão. Ele que é o camarada que interpreta visões. Ele não consegue interpretar. Ele precisa de alguém para chegar e falar para ele, olha, é isso aqui. Percebe aqui a limitação dele, a dificuldade dele de perceber? Irmãos, nós somos fracos. Mesmo com dons, às vezes, riquíssimos que o Senhor nos dá, nós somos fracos. Precisamos do Senhor e Ele nos dá os dons para a sua glória. Nós somos limitados. A igreja é aquele ambiente onde um precisa do outro. Ninguém consegue caminhar sozinho, porque todos nós somos limitados, como o aspecto de corpo, uma parte do corpo, que precisa de todo o restante desse corpo. E é isso que nós precisamos, irmãos. A gente vai
perceber aqui que, apesar dessa visão no capítulo 8 ter sido mais bem explicada e claramente explicada pelo anjo do que a anterior, né, Daniel ele não entendeu completamente, mesmo ela sendo uma visão até mais clara do que a anterior. E qual é o ponto aqui? É que numa geração onde a gente vê que é uma geração que quer saber de tudo, que quer comentar sobre tudo, e se você abrir rede social, você vai perceber isso facilmente. É complicado aceitar que nós não saberemos tudo nessa vida. Apesar de a palavra ter sido revelada pelo Senhor, e o próprio significado ali de Apocalipse, literatura apocalíptica, é revelar algo, esse é o sentido, não é, do Apocalipse, ainda assim, não é a mesma coisa que esgotar todo o conhecimento, principalmente acerca de quem Deus é, e até de quem nós somos também. Paulo vai mencionar lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, como que hoje nós vemos por intermédio de espelho. E isso significa muito para nós. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Esse espelho é a palavra. É o que Deus quis revelar a nós hoje e que nós precisamos hoje e é suficiente e necessário para nós, para a nossa vida como peregrinos. E a gente deve se satisfazer com esse espelho. Entende? Aí vai ter gente que quer mais do que o espelho. Não, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero ver mais do que esse espelho aí. Eu não me contento, ele vai tentar buscar, só que Deus não deu. E aí ela vai arrumar outras coisas falsas, para talvez agregar ali no seu conhecimento. E a tentação, principalmente daqueles que estudam, não é, teologia, é justamente essa. Querer conhecer e conhecer cada vez mais, a fim de ter como opinar sobre cada vez mais coisas, demonstrando que é detentor de todo o conhecimento. Isso é muito perigoso, a gente não vai ter o conhecimento de todas as coisas. Perceba aqui Daniel, aquele que interpretava sonhos difíceis, que recebeu o cargo de liderança altíssimo no governo por conta da sua habilidade, do seu dom, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Ele reconhece aqui a sua limitação. Nós somos limitados. A gente não vai compreender, por exemplo, sabendo explicar de maneira talvez racional, a Trindade. Mas como diz, né, um teólogo antigo, tente explicá-la e perderá a cabeça. Não dá. Agora, tente negá-la e perderá a sua vida, a sua alma. Porque também não pode negar. Mas, às vezes, a gente fica nessa e usa, né, vários argumentos, artifícios. Não, é igual o ovo, né, casca, clara, gema, isso tudo reduz o que é. A gente não está aqui para reduzir o que é, para tentar entender. A gente está aqui para crer, entendendo a nossa limitação. E existem diversas coisas por aí. Ou seja, a gente espera pelo Senhor, entendendo a nossa limitação nessa vida e também com identificação e empatia, principalmente pelos perdidos. A gente vai ver que Daniel, apesar de não ter entendido muita coisa ali, né, ele diz isso, alguma coisa ele entendeu. Tanto é que ele ficou doente vários dias. Ele não ficou doente à toa. Ele ficou doente vários dias. E muitos vão apontar que o motivo para Daniel ter adoecido diante daquela visão, que apesar dele não ter entendido plenamente aquela visão, ele percebeu que viria ali esse contexto de juízo, de perseguição. E ele se identifica
com o povo nesse cenário caótico de perseguição, de cativeiro que viria, né, de toda a profanação que viria ali sobre o Senhor. Então, eu também creio nisso, que esse adoecimento de Daniel foi identificação pelo que estava por vir, que provavelmente ele nem passaria por aquilo ali, mas já se identificava com aqueles que, inclusive, iriam passar por aquele terror, não é? Que a visão vai revelar. Isso leva principalmente a duas situações para nós. A gente não foi chamado para viver isolado. Nós estamos exilados nesse mundo, mas a gente não está isolado nesse mundo e nem deve se isolar nesse mundo, como alguns creram ao longo da história, como alguns monges, né, cristãos, eles iam para mosteiros se isolar de toda a população e viver ali isolado, para não ter contato com impureza ou coisa do tipo, segundo eles. A gente não foi chamado para isso, mas identificação diante de um cenário que sabemos que quem não crer no Evangelho vai para o inferno. Essa é a mensagem de boa nova do Senhor. Não é Deus te ama. Caso você confesse o Senhor como seu Senhor e Salvador, Ele te ama. Caso você negue, você vai para o inferno. Essa é a realidade do Evangelho. A mensagem de boas novas, que é cheiro de vida para quem crê, cheiro de morte para quem nega. Então, sabendo dessa realidade já revelada, dentro da nossa limitação, a gente viver sem se compadecer, até daqueles que estão mais próximos de nós, parece demonstrar muita frieza. E tem gente que parece, desculpa o termo, mas psicopata. Aquela pessoa que não demonstra sentimento de absolutamente nada diante de coisas drásticas na vida. Por exemplo, um assassinato de uma criança de maneira cruel. A gente, não pode se irar, né? Irmão, isso é doença. A gente não se indignar com isso. É óbvio que essa ira pode se tornar pecaminosa. Mas a gente não se indignar com um assassinato a sangue frio de um inocente ali, de uma pessoa, de uma criança, por exemplo, é estranho. É no mínimo estranho para nós. A gente não se preocupar em ver pessoas aí caminhando para um inferno eterno a passos largos. É estranho. A gente vê pessoas, olha, essas pessoas vão tudo para o inferno se não crer. E a gente convive às vezes com pessoas que a gente sabe e a gente nem liga. Às vezes. A gente não se preocupa em falar das boas novas para essas pessoas. E vive como se fosse um agente do FBI, escondido. Né? Um agente secreto. Isso é estranho, irmãos, estranho. Olha Paulo, o que ele diz aqui? Isso é muito profundo. Perceba aqui a profundidade que ele está dizendo lá no capítulo 9 de Romanos, quando ele depois vai destrinchar ali a ideia de Jacó, Esaú e tudo mais. Mas olha o que ele diz no início desse capítulo, verso 2 e 3. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está falando dos irmãos, dos irmãos compatriotas, judeus, que negaram a Cristo, e ele sabe o que espera eles. Percebe o amor por eles que ele tem aqui? A ponto de abrir mão até do amor de Cristo por eles, para que eles estejam lá também nesse amor. Percebe a profundidade disso aqui? De como que Paulo se compadece
daqueles seus compatriotas que estavam caminhando para o inferno, negando o Cristo crucificado e ressurreto. E às vezes a gente não está nem aí, nem com os de casa, nem com os nossos parentes mais próximos. E a gente não fala, não vive o Evangelho. Seja sincero para você, com que frequência você e eu falamos do Evangelho aí fora? Em casa, para os parentes, para os vizinhos. Às vezes a gente perde de vista, irmãos, que a gente está aqui esperando a volta do rei e juiz, e que já sabe quem são os seus e quem não são, mas a gente não sabe. E a gente foi ordenado a pregar o Evangelho a toda criatura. E é óbvio que tem gente que vai achar que entregar panfleto, eu não estou entregando panfleto, né? Então eu estou em pecado. Não é, a gente não está falando de entregar panfleto aqui. Isso talvez fosse eficaz há décadas atrás. Hoje não. E a gente vai ver 2 exemplos aqui de como a gente se identifica com perdidos de maneira extremamente eficaz hoje, né? A primeira e mais simples são as redes sociais mesmo. A nossa igreja, eu não sei se vai conseguir botar aí a foto, né, mas ela teve, não vai dar para ver muito bem, né? Quase 25 mil visualizações em suas postagens do período de 11 de agosto a 9 de setembro, sendo que quase metade ali, um empate técnico, de pessoas que nem seguem a igreja, o Instagram da igreja. Você percebe quantas pessoas estão sendo alcançadas nas redes sociais? Agora você pode olhar as mensagens lá da sua rede social e você olhar para o que você posta. Como você está usando a sua rede social? Você tem usado a sua rede social como a Babilônia ensina? Ou como o reino dos céus ensina na sua ética do reino? Querendo ser exaltado nas redes sociais? Ou querendo exaltar o rei nas suas redes sociais? Querendo ser curtido? Ou querendo que Deus seja glorificado? Buscando aceitação, não é? Que muita gente usa a rede social para isso. Para buscar ser aceito na sociedade. Ou buscando a aceitação do Evangelho aos eleitos que estão espalhados por aí. Buscando identificação, a ser identificado, ou identificação com aqueles perdidos que estão caminhando aí pelas redes sociais, que a gente pode usar para a glória de Deus. Outro ponto é que a gente viu lá no treinamento de discipulado e evangelismo que teve nesse final de semana, é relacionamento. E lá a gente viu que um gráfico que colocaram lá, daqueles que receberam o Evangelho e se voltaram para o Senhor, com 75,9% da pesquisa vindo de amigos e parentes. Ou seja, pessoas próximas que a gente tem relacionamento. Não era pessoas que você lá entrega um panfleto. Isso aí é quase nulo. Quase nulo. Crie relacionamentos. Pregue o Evangelho nesses relacionamentos. A nossa missão é essa que a gente vai ver lá em Atos. E a gente leu aqui, capítulo 1, verso 7 e 8, os discípulos de Jesus estavam preocupados, né? Quando é que vai vir o reino? Eles não entenderam, né, que o reino já estava ali entre eles. Mas Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então a gente espera o Senhor voltar, esse foi assunto aos céus, proclamando o Evangelho do reino, da graça, aquele que um dia nos alcançou, identificados, porque um dia éramos nós que estávamos perdidos e desgarrados. E a gente vai proclamar o Evangelho para os que estão assim hoje também. E por último, esperando o nosso Rei, de maneira bem óbvia, servindo ao Rei. Olha só
como é que Daniel... E isso aqui é muito interessante nesse texto. Eu achei isso aqui brilhante. Depois, né, da doença, me levantei e tratei dos negócios do rei. Olha que beleza que é nisso aqui. Diante de toda aquela visão caótica, aquele cenário que o deixou até doente, Daniel não ficou lá se martirizando e chorando. Depois que passou os dias da sua doença, ele faz o quê? De maneira muito simples, ele se levanta e vai fazer as coisas do rei, os negócios do rei. E é claro que aqui está falando do rei da Babilônia. A gente sabe que Belsazar não lembrava quem era Daniel, mas ele provavelmente tinha uma função ali, apesar de não ser a mesma que ele tinha no reino de Nabucodonosor, senão Belsazar saberia quem era ele. A gente sabe que lá no capítulo 5, ele nem sabe quem é Daniel, mas ele tinha serviço ali. E provavelmente serviço simples, que o rei nem o conhecia. E ele vai fazer o quê? Diante de uma visão caótica, a segunda visão, vou servir o rei. Vou trabalhar. É claro, né, que a gente vai ver uma ambiguidade aqui. E é aí que está o X da questão. Como muitos estudiosos vão apontar, que ele fazendo isso, se levantando de maneira muito simples, cuidando dos negócios do rei, ele sabia que ele estava servindo, em última instância, ao Rei dos Céus. Ele sabia que, cumprindo com a sua missão, com fidelidade ali na Babilônia, ele estava cumprindo com fidelidade a sua missão diante do Rei dos Céus. Para melhorar, tudo o que nós fazemos aqui, que Deus nos chamou para fazer, cada um de nós, seja a coisa mais comum dessa vida, fazemos como se estivéssemos servindo ao próprio rei. Paulo deu essa orientação num contexto de escravidão. No primeiro século, quando ele diz lá aos Efésios, capítulo 6, versos 5 a 7, falando justamente para os escravos, para os servos que tinham seus senhores, quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo com o coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Olha que orientação de Paulo aqui. Até o escravo, dentro daquele contexto, ele estava fazendo o seu trabalho, servindo o seu Senhor, como se estivesse servindo o próprio Cristo. Não é como se estivesse servindo o próprio Cristo, porque era um serviço ao próprio Cristo. Compreende isso aqui? Óbvio que isso não significa se assemelhar com o pecado. Ou dentro desse serviço, a gente pecar, por exemplo, para se submeter a um senhor dessa terra. Daniel não fez isso. A gente viu que Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei. A gente vê que os amigos de Daniel não se dobraram diante da estátua do rei. A gente vê que Daniel, ele não deixou de orar. E sofreram consequências diante disso. Mas eles fizeram o seu trabalho lá na Babilônia com total empenho e fidelidade a Deus em todo o tempo. Então, seja varrer a casa, lavar a louça, né, o pessoal que gosta, apagar incêndio, né, o bombeiro que está lá na rua, a gente vê um trabalho extremamente difícil, combater a criminalidade, como a gente vê a justiça nas polícias, lutar pela justiça. A gente vai ver advogados, juízes aí, lutar pela saúde de alguém, que a gente vai ver os médicos fazendo isso, enfermeiros, e toda a área da saúde, seja na área das artes, da pintura, da escultura, da música, não importa, nós devemos fazer tudo isso como se estivéssemos fazendo para o nosso Senhor. E por que às vezes a gente sente tanto peso no trabalho diário? Por quê? Seja cuidando do lar,
seja cuidando do filho, seja numa empresa, seja num tribunal, seja onde for, por que às vezes a gente sente tanto peso em fazer isso? Pode ser que, porque perdemos essa noção de que é um privilégio que Deus nos deu, e nós acabamos perdendo a alegria e a motivação nisso. E isso vira um peso. Até cuidar de um filho pode se tornar um peso, se a gente perder isso de vista, que a gente está aqui para servir ao Senhor, e servimos ao Senhor, servindo o nosso próximo. E naquele cenário mais incompleto que Daniel tinha hoje da revelação, mais caótico talvez do que hoje, a gente não está vivendo nenhum cativeiro babilônico no sentido físico, né, aqui pelo menos no nosso país, ele perseverou com firmeza. Imagina nós hoje. Eles não viram o cumprimento da promessa, como a gente leu aqui em Hebreus. Muitos heróis da fé, como Hebreus aponta ali, não viram. Olha só, Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles viram a promessa de longe e se alegraram em olhar de longe, confessando que eram peregrinos estrangeiros nessa terra. Verso 39 e 40 de Hebreus 11, todos estes, e aí ele já é o final da lista dos heróis da fé, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, inclusive Daniel, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Percebe o privilégio que nós temos hoje? De ter uma revelação de um quadro completo do que Deus quis nos revelar. De ter a concretização da promessa que eles estavam esperando. E já ter o que vai acontecer no futuro até o final. E há aqueles que dentro dessa sobrecarga de trabalho no mundo, esquece do básico do nosso serviço aqui nesse mundo. Qual é? Cornelius Plantinga, ele diz da seguinte maneira: existem muitas maneiras de expressar a nossa cidadania no reino de Deus, mas nenhuma é mais óbvia do que ser um membro ativo de uma igreja local. Lá no quartel, a gente tem um termo lá que a gente brinca, né? Quando vai falar com o preguiçoso, que é morosidade. Está de morosidade, né? Que é o moroso. É aquela pessoa que normalmente ela é meio que isolada. Que é o significado ali de lerdeza, de moleza mesmo, de lentidão, de demora. Aquela pessoa que não quer fazer as coisas, tal. Quando faz reclamando, faz murmurando, ou faz lento, faz mal feito. É o moroso, morosidade. E às vezes a gente vive nessa vida esperando o nosso rei com morosidade no nosso serviço a ele. Seja no âmbito do trabalho comum da vida, seja no âmbito do serviço na igreja local, que às vezes a gente trata só quando dá tempo, quando sobra tempo na nossa agenda superlotada. Isso é característico de uma geração de cristãos que estão com a mente secularizada, com a mente dominada pela cultura desse século. Eu já falei aqui uma frase do reverendo Mauro Meister, para a gente já concluir, onde ele fala sobre o crente estático. É muito, muito rico isso aqui que ele define. Olha como é que ele define o crente estático. É um crente, crê, até confia na obra de salvação feita pelo Senhor, mas sua fé não tem caminhada, não tem estrada, não tem vivência. Ele separa a sua vida religiosa dos seus afazeres do dia a dia. O crente estático vai à igreja de maneira regular, dá o dízimo, contribui, e tem até alguma função na igreja, mas não tem missão. Seu coração não é mais movido pelo senso claro de urgência que existe na palavra de Deus, de que sua fé precisa ser manifestada pelas verdadeiras boas obras como um fruto. O crente estático é o crente sem missão, ou seja, é aquele que vive uma rotina religiosa,
mas não compreendeu muito bem um aspecto espiritual do reino de Deus, a nossa missão como cidadão desse reino, vivendo exilado nesse mundo, e não percebe o ambiente que vivemos dentro dessa grande história da redenção, que Calvino vai chamar do teatro da glória de Deus, onde Deus revela a sua glória na criação, na história, tendo o ser humano sido criado para a sua glória e majestade, que nossa alegria só é completa quando nós expressamos louvor e adoramos o Senhor em sua glória e majestade reveladas na face de Cristo, qual é a imagem do Deus invisível. Michael Horton, ele diz, muitas vezes separamos nossa vida em compartimentos espiritual e secular, em vez de ver toda a vida como um teatro da glória de Deus. Para finalizar, o mundo vai caminhar com ódio, com soberba, com maldade, mas nós, como povo do pacto, aguardando o Rei, vamos caminhar com amor, com humildade, com bondade, a exemplo do nosso Rei. O mundo, como eu disse no capítulo anterior, no sermão anterior, pode nos dar o seu pior. Não tem problema, porque Deus nos deu o seu melhor e nos receberá no seu melhor, no reino eterno e perfeito. Mas dá para reformular isso aqui um pouco mais em outra direção. O mundo pode nos dar o seu pior, mas nós vamos dar o nosso melhor. Qual é o nosso melhor? O que nós recebemos do nosso Senhor, o Evangelho do Reino, as boas novas da salvação, como Paulo apresenta, vasos de barro, que tem algo precioso dentro, onde o precioso não é o vaso de barro, é o conteúdo que ele recebeu, é o que nós recebemos. E a gente vai viver não de acordo com a ética desse reino da Babilônia, mas servir ao Rei dos céus, com a ética do reino dos céus, nesse mundo, na vida comum, no serviço ao nosso próximo, para o louvor do nosso Senhor. Então que a gente levante amanhã e sirva o Rei, e se atente, e se ocupe com as coisas do Rei, para o louvor do nosso Rei. Que Deus assim nos abençoe. Vamos colocar